Bom dia, meu nome é Thiago Carneiro da Costa Freitas, sou da turma 13H e vou falar sobre o que é o tecido muscular, os tipos de tecido muscular, entre as outras coisas do tecido muscular. O meu capítulo 17 e vamos lá. Primeiramente eu vou falar o que é o músculo, que todo mundo sabe o que é, porém eu vou falar detalhadozinho. Vamos lá. O músculo, ele é um tecido que ele é responsável pelo movimento, tanto voluntário, tanto com, tipo, os movimentos do órgão interno, coração, intestino, que não é você que mexe. É voluntário, entendeu? Então, os músculos possuem duas funções comuns. Uma é gerar movimento e a outra é gerar força. Mas também elas podem gerar calor e contribuir para a homeostase da temperatura do corpo. Mas vamos agora para o tecido muscular, que é o tema do capítulo, né? O tecido muscular, ele é um tecido que ele é de origem mesodérmica. Ele é caracterizado pela presença de células alongadas, chamadas de fibras musculares ou miócitos. E ele tem um citoplasma que é muito rico em fibras proteicas, que dá a esse tecido a capacidade de se contrair, de contração. O tecido muscular, ele é responsável por diversos movimentos que ocorrem no organismo, como a contração dos órgãos. E ele pode ser, o tecido muscular pode ser classificado em três tipos, que é o muscular estriado esquelético, o muscular liso e o muscular estriado cardíaco. As células musculares, elas apresentam um tecido conjuntivo, que é constituído pela lâmina basal e fibra reticular. Algumas estruturas das células musculares, elas recebem umas coisinhas especiais. A membrana das células musculares, ela chama sarcolema, e o citoplasma dela chama sarcoplasma. E o retículo endoplasmático liso é chamado de retículo sarcoplasmático. Mas, voltando a falar, agora a função do tecido muscular. Ele é responsável pela contração muscular, igual eu já disse. Isso é uma característica conferida pela presença de filamentos proteicos de actina e a miosina. Esses filamentos, eles utilizam energia que vem das moléculas de ATP, que é a adenosina e trifosfato, para realizar a contração no corpo. O processo da contração muscular, ele é muito importante para o organismo, porque além de permitir a locomoção, possibilita a contração de diversos órgãos, tipo, influenciando vários processos, tipo a digestão, por meio de movimentos no trato digestivo, e a própria circulação sanguínea, que é por meio da contração do coração e dos músculos esqueléticos, que comprimem as veias, auxiliando no deslocamento do sangue de volta para o coração. O tecido muscular,
ele pode ser classificado em 3 tipos. Eu vou falar os 3 aqui agora. E o que cada um faz, função e tal. Primeiro é o músculo estriado esquelético. Ele é constituído por células alongadas e tem um diâmetro provavelmente 10 a 100. Vamos ser mais cedo. Vamos. Normal, vai. Essas células são formadas pela fusão de células precursoras, chamadas miócitos, sendo, por isso, multinucleadas. O tecido muscular, o estriado esquelético, ele é responsável pela contração voluntária do organismo, ligado aos ossos. Esse tecido, ele é o responsável pela locomoção. As células desse tecido, elas são ricos em filamentos de actina e miosina, e esses filamentos estão envoltos em invaginações da membrana, cisternas de retículo endoplasmático e mitocôndrias, formando as miofibrilas. A faixa ou banda clara é constituída por filamentos finos, que é a actina, sendo chamada também de banda 1. A faixa ou banda escura, ela possui filamento fino e expresso, que essa é a miosina, sendo chamada também de banda A. No centro do bando 1 é encontrada a banda Z, que delimita as unidades repetidas de miofibrilas, que são chamadas de sarcômeros. Esses sarcômeros, eles são constituídos por 2 semibandas, separadas por uma banda A, que é a que a gente falou acima. E no centro da banda A é encontrada uma região mais clara, que é feita apenas de miosina, chamada banda H. E no centro da banda H encontra-se a banda M, uma faixa escura constituída por proteínas e uma enzima responsável pela catalisação do processo da formação do ATP usado na contração muscular. As células do músculo estriado esquelético, elas não se multiplicam no indivíduo adulto. Porém, pode surgir novas células após uma lesão. Só que essas células são diferentes das normais. Não normais, mas das outras. Porque ela apresenta fusiforme, que são alongadas com as extremidades mais estreitas que o seu centro. E ela tem um núcleo único, escuro e menor que a das demais células. Agora eu vou falar sobre o músculo liso. O músculo liso, ele apresenta células fusiformes que são expressas nos centros e afiladas nas pontas. Essas células, elas têm aparência não estriada. Ela tem contrações lentas e involuntárias, sendo responsáveis pelo movimento involuntário do corpo. Elas atuam, por exemplo, nas contrações da urina, útero, o trato digestório e nas artérias.
E vamos lá. As células do músculo liso, elas são revestidas pela lâmina basal e mantém unida por uma rede de fibras musculares. E elas permitem que a contração de apenas uma célula contraia um músculo inteiro, diferente das células do músculo estriado. As do músculo liso, elas podem dividir no indivíduo adulto, aumentando o tamanho do órgão ou reparando lesão. No útero, por exemplo, pode ser observado um aumento tanto no número de células quanto em seu tamanho. Agora eu vou falar sobre o músculo estriado cardíaco. O músculo estriado cardíaco, ele está presente no coração. Ele atua na contração do coração, fazendo que ele bombeia o sangue para todo o organismo. Esse tecido ele apresenta característica parecida com a do músculo estriado, porém a sua célula é alongada e cilíndrica, ramificada. As fibras desse tecido, elas são envoltas por uma bainha de tecido conjuntivo rica em capilar sanguíneo. Uma característica desse tecido é a presença de linhas transversais, que são chamadas de discos intercalares. Esses discos, eles são constituídos por 3 tipos de especializações juncionais, que é a zônula de adesão, o desmossomos e junções comunicantes. Essas especializações permitem a conexão elétrica entre as células desse tecido, óbvio, que vai sincronizar a contração cardíaca. Além disso, ela vai evitar a separação dessas células durante o processo de contração, durante a contração. As contrações da célula no tecido cardíaco, elas são fortes, rápidas, contínuas e involuntárias. Agora, eu já falei sobre todos os tecidos, vamos falar sobre as contrações, como que elas funcionam. A contração muscular, ela é é um processo característico das fibras musculares, que elas correspondem à capacidade de gerar tensão. Na contração muscular, a actina ela desliza sobre os filamentos de miosina que tem no nosso corpo, e elas conservam seus comprimentos originais. A contração ela vai se iniciar na faixa ansiotrópica, ou A, onde a actina e a miosina elas se sobrepõem. Para músculos estriados, toda a contração ocorre com resultado do esforço consciente originário do cérebro. O cérebro ele envia sinal
na forma de potencial de ação através do sistema nervoso para o neurônio motor, que inerva várias fibras musculares. No caso de alguns reflexos, o sinal de contrato pode ter origem na medula espinhal, que ela vai ter contato por meio de um ciclo de realimentação com a matéria cinzenta. Músculos involuntários, tais como coração ou músculos lisos no intestino e no contrato do sistema vascular, como resultado da atividade do cérebro não consciente ou estímulos endógenos para o próprio músculo. Outras ações, como a locomoção, respiração e mastigação, têm um aspecto de reflexo para elas. As contrações podem ser iniciadas consciente ou inconscientemente. As contrações musculares, elas podem ser divididas por, vamos lá, contração reflexa, que é um ato involuntário de movimento muscular, mas de músculo somático que são voluntários. Também tem a contração tônica, que é a contração mantida mesmo quando o músculo está relaxado, que esse tipo, essa contração, ela ajuda na manutenção da postura, tipo do pescoço, por exemplo. Também tem a contração isotônica, que ela é dividida em duas partes, que é a contração concêntrica, que é o tipo de contração muscular no qual os músculos eles encurtam durante a geração de força. Tem a contração excêntrica, que ela ocorre quando o músculo ele se alonga enquanto ele está sob tensão devido a uma força externa maior que a força gerada pelo músculo. Em vez de mover a junta na direção da contração, o músculo age desacelerando o movimento de forma controlada. E por último tem a contração isométrica, que nessa o músculo gera força sem alternar o comprimento muscular, mas com uma tensão maior do que o tônus muscular. Eu já parei de falar de contração, então vamos continuar a falar de músculo, que eu poderia ter terminado no começo, mas aí eu fui direto para o assunto. Mas vamos para os músculos agora. Os músculos esqueléticos, eles são os únicos que se contraem em resposta a um sinal somático de um neurônio motor. Eles não podem iniciar sua própria contração e nem sofrem influência de hormônios para se contrair. Influências diretas, para ser mais específico. Os músculos, eles são constituídos por tecido muscular. E eles se caracterizam pela sua contratibilidade, funcionando pela contração e extensão das fibras. A contração muscular, como ela acontece? Ela acontece com impulso elétrico do sistema nervoso central, que é conduzido através de um nervo.
Esse estímulo elétrico, ele desencadeia o potencial de ação, que resulta na entrada de sódio dentro da célula e a saída de potássio dessa célula. Assim, estimulando a liberação do cálcio, que está armazenado nos retículos sarcoplasmáticos ou presentes no sarcoplasma. Os músculos voluntários, eles são órgãos ativos do movimento, que eles transmitem movimento aos ossos sobre quais eles se inserem, digamos assim. Esses músculos, eles têm uma variedade grande de tamanho e formato. O ser humano, ele possui aproximadamente 512 músculos. E cada músculo possui seu nervo motor, que se divide em várias fibras para poder controlar todas as células do músculo, através da placa motora. Quando a gente, trocando, de assunto, continuando falando sobre músculos, só que outro assunto de músculo. Esforçar a atividade física pode provocar lesão e esses trem. E as lesões são coisas muito sérias, né? E como as outras células, as fibras musculares, no caso, elas produzem energia por meio de reação de combustão. Devido à intensa atividade para proporcionar o movimento e calor no corpo, as fibras musculares, elas necessitam de muita energia. Em um dos processos do metabolismo energético, o organismo produz uma substância que é chamada de ácido lático. Por muito tempo falaram que o ácido lático, eles associavam o ácido lático, a falta de renovação de energia que é necessária para a contração do músculo. Mas hoje, que a gente sabe é que, na verdade, é um combustível a mais para o músculo. A cãibra, por exemplo, é uma contração espasmódica da musculatura acompanhada de dor intensa. Importante falar que não é apenas a contração prolongada dos músculos que pode provocar dor. O estreiamento excessivo, a distensão muscular, também vai vir uma imensa dor depois disso acontecer. Contrações musculares bruscas podem afetar os tendões, resultando, em certos casos, no rompimento da articulação. E quando isso acontece, falamos que ocorreu uma ruptura de tendão. Trocando de assunto, falar sobre doença. Tem doenças que elas afetam nossos músculos, que são as doenças neuromusculares. Elas afetam nossos músculos e o nosso controle nervoso. Os sintomas dessas doenças incluem fraqueza, mioclonia, mialgia e espasticidade. Falando sobre agora a atrofia, que é uma diminuição da massa muscular, diversa doença causa uma diminuição da massa muscular, que é a atrofia. Atrofia muscular, no caso, tá?
pode dar exemplo para acontecer a atrofia muscular, o câncer e a AIDS, que pode induzir uma síndrome chamada caquexia. Essa caquexia é uma síndrome que se caracteriza pela perca de peso, atrofia muscular, fadiga, fraqueza e muita perda de apetite. Perda de apetite em pessoas que não estão tentando perder peso. Agora falando sobre eficiência dos nossos músculos. A eficiência do músculo humano, ela foi medida em 18% a 26%. A eficiência, ela é definida como razão de trabalho e o custo total metabólico, como pode ser calculado, digamos, a partir do consumo de oxigênio. Essa baixa eficiência é o resultado de cerca de 40% de eficiência de geração de ATP de alimento de energia. As perdas na conversão de energia a partir do ATP em trabalho mecânico dentro do músculo e as perdas mecânicas no interior do corpo. As duas últimas perdas, elas são dependentes do tipo de exercício e tipo de fibras musculares usadas. Vamos dar um exemplo? Para a eficiência de 20%, 1 watt de energia mecânica é equivalente a 4,3 calorias por hora. Por exemplo, um fabricante de equipamento de remo mostra as calorias queimadas como 4 vezes o trabalho real mecânico, além de 300 calorias por hora, o que equivale, a cerca de 20% de eficiência de 250 watts de saída mecânica. A produção de energia mecânica de uma contração cíclica pode depender de muitos fatores, incluindo tempo de ativação, trajetória de tensão muscular, taxa de aumento e diminuição de força. Estes podem ser sintetizados experimentalmente usando análise do loop de trabalho. Falando sobre densidade do tecido musculoso, a densidade do tecido muscular esquelético é cerca de 1,06 quilos. Isso pode ser constatado com uma densidade do tecido adiposo, que é a gordura, que é de 0,9196. Isso faz com que o tecido muscular seja aproximadamente 15% mais denso que o tecido da gordura. Mudando novamente de assunto, existe o esporte sobre os músculos, que é o fisiculturismo. O fisiculturismo, ele é um esporte que o objetivo é buscar, por meio dos nossos músculos,
a melhor formação muscular através de treinamento com peso, alimentação, descanso adequado e tal. No fisiculturismo profissional, os competidores aparecem nas filas e realizam certas poses para vários juízes que vão falar se tá boa ou não, com base em simetria, muscularidade, tamanho, condicionamento, poses e apresentação no palco. Os fisiculturistas, eles se preparam para competições através da eliminação da gordura corporal, que não é essencial, e ela é aprimorada no último estágio por uma combinação de desidratação extracelular e saturação de carboidratos, para alcançar a máxima definição e vascularização muscular. Elas também se bronzeiam e fazem a barba para acentuar o contraste de sua pele sobre os holofotes. Falando só um pouquinho sobre o esporte, né? Mas eu acho que é isso, que eu já falei sobre tudo. Que vocês tenham um bom dia, uma quarentena aí. Valeu!